Muito boa noite, bem-vindos já à Noite Informativa, sessão de sexta-feira. Tem sido hábito, portanto, na Noite Informativa, na primeira meia hora, olharmos para alguns assuntos que são assuntos de interesse nacional e também internacional e partilharmos ideias e comentários, para além, naturalmente, de análises. Hoje não fugimos da regra, tenho o privilégio de receber em estúdio o Dr. Julião Cumbano. Muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Muito obrigado. Pois, de igual forma também, o nosso comentador residente, António Frangulos. Muito boa noite, doutor. Muito obrigado. Espero que tenham tido uma ótima semana. E esta semana foi uma semana que trouxe-nos alguns elementos interessantes nessa questão do diálogo político. Alguma lufada, pois, nessa questão do diálogo político no país. E eu gostava de partir por aí, Dr. António Frangulos, ouvindo as suas relações em relação, portanto, aos comentários e os aspectos que foram, portanto, se cozinhando naquela quarta-feira, portanto, que trouxe-nos alguns assuntos a ribaldo. Bom, mais uma vez, boa noite, sobretudo aos espectadores da STV, Noite Informativa, e welcome aqui ao novo comentador itinerante. E, bom, dizer que assistimos digamos, a uma peça, não é, que nos deixou um bocadinho constrangidos, não é? À medida em que partiu-se de uma euforia para logo a euforia esbater-se num parecer falado, não falado, né? Dito, não dito. E eu devo dizer, bom, acho que já começou a sair o orvalho aqui, fiquei também um bocado preocupado porque nunca tinha visto a pessoa do senhor, acho que é General Veloso, pois. Jacinto Veloso, um bocado atrapalhado e com voz embargada. Eu vi muitíssimo bem durante as conversações de 84, que culminaram até com o acordo de Nkomati, atrapalhou até a contra-inteligência sul-africana. Não sabia quando é que ele está chateado, quando é que está feliz, quando é que está preocupado com os assuntos. Era uma pessoa, quer dizer, mas desta vez sou ele que vai explicar um dia. Já escreveu o Voo Rasante, a descrever alguma vez, vai ter que nos explicar a razão, porque eu não acredito que a idade tenha tomado conta de si, porque se assim o fosse, nem o delegavam tarefas tão pesadas e pertinentes como. Agora, de facto, ali pareceu-me que houve um desencontro a posteriori. Porque senão eu até, um bocado preguiçoso, até trouxe aqui um recorte de jornal em que todos eles assinaram. E eu costumo até dizer que a interpretação jurídica, a hermenêutica jurídica, é verdade que existe aquela plástica, aquela que a gente tem que sentar na escola laboratorial, mas toda a interpretação, quer jurídica, quer de outra índole, tem um instrumento que é como que é lógica. E para a gente poder perceber o que está aqui, não precisava de ser jurista. E eu acredito muito na formação dos generais. Acredito, ele teve, digamos, a sorte de ter bebido da boa fonte. Não é ele que há de ter tido problemas de interpretação, porque esta interpretação deste documento aqui é uma interpretação linguística. Daí que eu começaria por aqui dizer que não interessa o conceito que se coloca, se é acordo, se é entendimento, se é consenso, mas a verdade é uma, é que chegaram a um determinado porto. Também não vou, opinião pessoal, mas muito pessoal, não vou aceitar que, digamos,
comissão mista, pois. Né? Creio que apanha as duas delegações mais os mediadores internacionais. Comissão mista é uma coisa dupla, tanto a delegação do governo ou do Presidente da República e a delegação do Presidente da RENAM. Não é? Eu não quero acreditar que não tenha poderes, como eu pude ouvir. Não. Podem não ser, digamos que, poderes originários. E, aliás, neste caso é uma delegação do Presidente da República. Os poderes são delegados. E eu queria dar vamos lá, porque às vezes um bom exemplo é mais que lavrar uma boa teoria. Não é? A Assembleia da República, por exemplo, aprova uma lei. Mas quando ela vai para a sua eficácia, para a promulgação, o presidente não é obrigado a promulgar, sem mais nem porquê. Ele implicitamente faz uma fiscalização preventiva. E ele pode não concordar com um aspecto ou dois, ele devolve a lei com recomendações, a Assembleia volta a reunir e pode acatar, acomodar aquelas recomendações, como pode recusar. Nessa altura há mecanismos. A Constituição estabelece que se essa lei volta para a promulgação depois que se aprovou desta vez, com 2/3, ele é obrigado. Então, são mecanismos. Então, funciona da mesma maneira esta comissão. Quero dizer, ela produz determinadas decisões preliminares, podemos chamar pré-acordo, acordo preliminar, mas já são decisões, é um acordo não definitivo, mas podemos dizer indicativo. Por quê? Porque as duas partes, o Presidente da República e o Presidente da RENAM, não vão ter que sentar ao mesmo tempo que estas comissões sentaram. Vão ter que encontrar uma coisa já minimamente feita. E o que vão fazer, é por isso que eu meti este exemplo, vão fazer uma espécie de fiscalização preventiva. Não, aqui não, ali não. E depois o documento pode voltar para ser melhor trabalhado e em 2 dias, 3 resumem o trabalho de sei lá quantas rondas. Nós vimos aquelas falhadas, foram 100 e tal rondas. Portanto, isto para dizer que, para mim, não interessa o conceito, se é acordo, pré-acordo, acordo preliminar, se é um consenso, se é um entendimento, não interessa. A verdade é que a comissão mista produziu uma determinada decisão. Aqui a questão que o general Veloso colocou foi o problema da interpretação. Portanto, por parte do Dr. Manteigas, fez uma interpretação que não ia de fato de acordo com aquilo que tinha sido lavado. Olha, eu não quero defender o Manteigas. Pois. Eu tive a sorte de estar ali perto e ouvi, leu. Pois. Não fez interpretação. O Manteigas leu o que eles escreveram e o general Jacinto Veloso, como chefe da delegação, assinou com todos os outros. Agora, eu encontrei de facto situações que para mim não são situações nenhumas. Porque este documento, nós não vamos ter tempo de escapulizar, mas podemos, eu vou tentar voltar ao raciocínio do general Jacinto Veloso. Diz que, olha, o primeiro ponto é o ponto da governação das 6 províncias. E eu vou pegar neste ponto e dizer, de facto, eu também concordo. Uma coisa é o ponto de agenda governação e a outra coisa é que dentro do documento não se fala da governação, discute-se e chega-se a uma conclusão de governos, de governadores provisórios. Portanto, governador, né? E governo, aí nós temos que fazer já uma interpretação muito cautelosa, porque nós já de facto chegamos, não já é chegamos, a mesma coisa. Já chegamos a esse aspecto aqui algum bocado. Eu quero ouvir, portanto, as suas relações relativamente portanto, a esta mesma questão que esta semana marcou, portanto, os debates e, acima de tudo, os comentários políticos nacionais.
Bom, mais uma vez, boa noite, telespectadores da STV e da Noite Informativa. Muito obrigado pelo convite para este programa. A minha leitura sobre este assunto que criou este barulho que nós ouvimos antes de ontem, pois obrigou o general Jacinto Veloso a ter que convocar a imprensa para fazer a interpretação deste documento cujo extrato o Dr. Frangolis traz ali com ele. É que, primeiro, temos que ser honestos. Eu, pelo menos, li este documento e dizer que talvez as pessoas que estão na comissão mista e são responsáveis por traduzir todos os consensos a que se chega, como disse o Dr. Frangolis, no documento está escrito, concordamos, isto é consenso. Significa que o debate este primeiro ponto, levou a pontos determinados sobre como é que se tem que prosseguir para que haja um encerramento definitivo sobre este ponto. O que eu notei é que alguns membros dos órgãos de comunicação social, quando tiveram acesso a este documento, que deveria ser de uma linguagem simples e de fácil entendimento para qualquer um, é assim que esses documentos sobre acordos devem ser, sobre entendimentos devem ser, deram uma interpretação que incomodou aos membros da comissão mista. E quero acreditar que este incômodo deve ter atingido a todos eles. Deve ter atingido tanto a delegação do governo como a delegação da RENAMO e provavelmente também aos mediadores. Porque... Na sua perspectiva, esta interpretação que foi feita pelos órgãos de comunicação foi um pouco além ou foi além, portanto, daquilo que estava... Eu acho que foi um pouco além do que foi acordado neste documento. É a forma como eu entendi. E foi mesmo por ter ido um pouco além, que obrigou a uma necessidade, que ditou a necessidade de haver uma explicação adicional. Eu lembro-me, quando ouvi o chefe da delegação do governo na comissão mista a dizer à comunicação social que não se produziu nenhum acordo definitivo. Claro. Porque, de facto, não se trata de nenhum acordo definitivo e o exemplo que o Dr. Frangolis traz aqui sobre como funciona aquela comissão em comparação com a Assembleia da República é exatamente isso. As últimas decisões vão sair do encontro do alto nível. O mandato desta comissão mista é preparar os documentos que vão guiar as conversações entre o Presidente da República e o líder da RENAMO, que com a sua organização quer governar as 6 províncias em que se diz que a RENAMO teve maior número de votos. Agora, primeiro eram 5, depois subiu-se para 6, depois parece que há a história de que foram 2. Isso tudo não importa. O ponto é que o ponto discutido é o ponto sobre a governação das províncias. Sejam 6, sejam menos, é a governação das províncias. Como é que estas províncias precisam de ser governadas? Isto é assunto que todos os moçambicanos acho que ainda não perceberam. A RENAMO quer governadores ou a RENAMO quer governar as províncias? Este é o problema central que não está claro. A imprensa apareceu a dizer que a comissão mista chegou ao acordo de que a RENAMO brevemente vai governar as 6 províncias. Ora, eu penso que este não é o entendimento a que se chegou. O entendimento a que se chegou é que poderão ser nomeados governadores provinciais para províncias que a RENAMO pretende governar brevemente. Quando é que isso vai ser não está explícito. E com que programa é que vão governar esses governadores também não está claro. Se a RENAMO vai criar um programa novo para estas províncias ou se vai embarcar no programa do governo que foi sufragado pela maioria do eleitorado nas eleições de 2014, pelo menos se formos a reconhecer que o Conselho Constitucional é uma instituição idônea, promulgou os resultados. Aliás, é na sequência dos resultados promulgados pelo Conselho Constitucional que a RENAMO
sabe de ter ganhos 6 províncias por aí, se quisermos ir por aí. Então significa que reconhece a autoridade e do Conselho Constitucional e se aceita que aqueles resultados que são favoráveis à RENAM são bons resultados. Significa que reconhece a autoridade do Conselho Constitucional. Então, o que aconteceu, na minha opinião, neste caso, é que houve esta interpretação de que a RENAM vai governar. Mas não é o que está no documento, não é esta a interpretação que se deveria dar. Eu penso que para evitar-se isto, e hoje parece que houve um exercício para evitar mais mal-entendidos, ninguém quis falar à imprensa. Saíram Será este o melhor? Eu penso que eles estão a estudar uma estratégia de comunicação melhor do que fizeram agora. Porque, como disse o Dr. Frangulos, Manteigas leu o documento. E depois a imprensa publicou o que entendeu da leitura do documento. Pois. Não será que, de alguma forma, o facto deste documento aparentemente deixar alguns espaços para estas interpretações, um pouco além daquilo, portanto, que está escrito, cria, portanto, essa ambiguidade? É exatamente ali onde eu vou. E por isso mesmo é que, a ter que crucificar alguém, eu havia de crucificar a equipa das pessoas que tomam nota deste processo. Nós temos juristas naquela comissão, que são indivíduos bem qualificados, que devem colher bem as coisas, devem escrever de forma muito clara como as coisas estão a ser acordadas nestes acordos preliminares, ou como a gente quer. A forma como este entendimento particularmente foi escrito dá espaço para haver interpretações segundas. É por isso mesmo que depois houve a necessidade de o chefe da delegação do governo aparecer publicamente, como disse o Dr. Frangulos, quase que meio gago, a tentar explicar como é que a imprensa deveria ter entendido o que está escrito lá. Significa que não está entendido como ser. Esses documentos não devem ser escritos como Bíblia, onde cada um pode dar a sua interpretação. Devem ser escritos numa linguagem, como eu dizia no início, muito clara, utilizando o vocabulário comum. As frases têm que ser muito bem estruturadas para dizer uma única coisa. Como quando a gente faz uma definição, por exemplo. E de facto, talvez tivesse sido bom começar por se dizer o que se tem que dizer, o que se entende por acordo preliminar, como é que a gente tem que interpretar isto, para que possamos todos falar a mesma língua. Eu costumo dizer, quando nós temos que conversar sobre um assunto, temos que definir claramente os termos que vamos usar. Aliás, é assim que se faz em todas as leis. Os termos que vão ser usados e que têm peso na lei, primeiro se define o âmbito do seu entendimento no quadro daquela lei. Depois é que se faz a lei. Este documento foi o problema. O problema não são os entendimentos alcançados. Os entendimentos alcançados está claro ali, mas também até está claro ali. Há coisas que é preciso que seja. Este assunto tem que ser remetido à Assembleia da República, tem que existir uma comissão, uma subcomissão mista, que vai discutir os aspectos legais sobre como é que esta governação da RENAM vai se processar, em que quadro de que ordenamento jurídico, se no vigente, se num ordenamento jurídico transitório até a revisão da Constituição. Como é que isto vai ser feito? Não está claro neste documento. É por causa desse vazio que houve este espaço para os homens da imprensa pegar o documento e interpretar a maneira como entenderam. Pois, de qualquer das formas, temos aqui, portanto, elementos da comissão mista de lado a lado, que leram, portanto, o documento antes de assinar. Como é que nós encontramos, ou como é que nós olhamos para o papel, portanto, destas figuras que assinaram este documento, que depois suscitou estas interpretações? Portanto, novo espaço de análise e de precaução para essas interpretações, enfim. Eu não estive lá, essa pergunta eu não vou responder dessa maneira. Eu só vou dizer que, pronto, nós temos humor na faculdade, mas que é um humor acadêmico. Por exemplo, há uma frase muito recorrente de que João Ferreira dos Santos, eu nem acompanhei, nem devia ser vivo, se calhar, perdeu a causa em João Belo por causa de uma vírgula. Diz-se muito disso. E eu quero alertar, se a minha opinião vai chegar lá, que nestes casos, em concreto, acabaram os trabalhos, tem equipes de juristas e de linguistas, escrevem, vão dar uma volta, vão tomar café, até beber uísque não, porque tem que vir ler, depois regressam.
e leiam, pelo menos na comissão, uma outra pessoa ler. Por quê? Isso vai dar uma maior clareza, menor obscuridade e poucas interpretações, digamos que dispares. Eu vou dar um exemplo concreto. E nós temos agora recorrido, eu ouvi muitas vezes, até o próprio general dizia, poderão ser nomeados. Aqui não vem poderão. E isto é um documento jurídico. Apesar de ser preliminar, é um documento jurídico. Vem sobre a governação da RENAMO nas 6 províncias. Isto é o ponto como tal, ele até referiu muitas vezes. Isto é um ponto que a RENAMO agendou. Devem ser encontrados, não é poderão. Não. Sim, aqui é o imperativo. Exato, aqui é o imperativo. Devem ser encontrados mecanismos legais para a nomeação provisória dos governadores provinciais oriundos do partido RENAMO o mais cedo possível. Ora, o mais cedo possível em direito não quer dizer nada. E quando assim nós chamamos cheque branco, cheque em branco, cheque careca. Então terá que recorrer a outros mecanismos de interpretação. Um dos mecanismos é a interpretação sistemática deste mesmo documento. O que acontece é que nós vamos para o ponto número 1, nós vamos encontrar que no ponto número 1 se fala de mais subpontos. E nesses subpontos, um deles é a produção de um pacote legislativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E com vista, até vem aqui, com a tarefa de preparar um pacote legislativo que esteja em vigor. Então, num dos pontos, fala-se, portanto, de chegar até logo no início. Vem, que confira poderes de decisão a órgãos, incluindo, não interessa, descentralização de eleições para trás para frente. Ora, eu queria vir para aqui para descentralização de eleições, nem que não falasse do conceito de centralização, falasse de eleições, porque aqui nós temos 2 conceitos. O conceito de nomeação de governadores e o conceito de governar. Isso eu já venho dizendo desde os primeiros dias aqui. Cuidado, que isto é um problema. E até porque isso leva-me a discordar, mas uma questão muito levezinha, mas mais uma vez ao general Jacinto Veloso, que não precisa de se mexer a Constituição quando se tratar de nomear o governador. De nomear governadores. Não é preciso. Não é preciso mexer a Constituição, não é verdade. Ela é mexida quando a questão ele cometeu até essa gafe, mas pronto. Ele estava um bocado atrapalhado, acho que logo a seguir mandaram-lhe voltar aí dizer, não é isso que os órgãos de informação estão a dizer. Mas, entretanto, aqui na interpretação sistemática, nós vamos encontrar 2 conclusões. Enquanto tem que se produzir este pacote, que tem um prazo até fins de novembro, segundo este parágrafo que eu li, devem-se encontrar mecanismos legais de nomear. Não é preciso mecanismos legais para nomear. Se é preciso algum mecanismo, se é preciso alguma revisão, pode ser dos estatutos, do partido Frelimo e tudo mais. Porque em relação à Constituição, se o assunto é simplesmente indicar, nomear governadores para governar no cômputo do programa da Frelimo, aquele que defendeu na campanha, não é preciso rever a Constituição. Mas lá está aqui. Tem que urgentemente fazer-se a produção deste pacote com um prazo de novembro e este o mais breve possível, na interpretação sistemática, tem que ser antes da produção do pacote, que tem que terminar em novembro deste 2016. Doutor, consegue entender? Estou a entender. Portanto, aqui, se alguém cometeu gafes
Eu não sei se é o que discutiram ou é o que escreveu-se, mas a verdade, os gafes que existem estão aqui neste documento, que é o que nós temos. A história da produção deste documento, nós não sabemos. Mas a verdade é uma, as gafes vêm de lá. E eu não quero pôr a minha opinião se o melhor é governação, se o melhor é nomeação. O programa de hoje é para discutir este documento que criou muita celeuma, tanto nos órgãos de informação. E a próxima vez tem que se evitar este tipo de erros. E não pode-se vir depois dizer que não são nenhum documento jurídico, não é nenhum acordo, é acordo preliminar. Depois os chefes de Estado não voltarem a passar por cima de todas as rondas. Vão levar quantos meses? Tem muita coisa para fazer, sobretudo o Presidente da República. Tem muita coisa para fazer. Não vai ficar, vamos imaginar as conversações de Roma. Quantos anos? Foram 2 anos, se não me engano. Então, o Presidente chega naquele dia, não é? Tem a sua equipe também, tem pelo menos um dia para poderem ler aquilo e dizer, está conforme ele confiando na sua equipe, só recebe os papéis. Caranguejo, caranguejo, caranguejo. Então, tem que se evitar esse tipo, porque as gafes começam aqui. Pois, e este tipo de gafes pode nos levar para situações futuras de geração de outros conflitos, eventualmente de outros debates, de outros diálogos, de outras negociações. Sim, não saiu bem para a comissão mista como uma comissão de trabalho com um mandato. O que aconteceu antes de ontem. Por isso mesmo é que eu até posso entender que hoje não tenham ficado dispostos de falar para a imprensa. Acho que deve ter sido até uma recomendação dos mediadores, por também terem percebido que alguma coisa não correu bem, particularmente com este entendimento preliminar. E ele mesmo é preciso ter lido uma, duas, 3 vezes. E é preciso exatamente. E é preciso que fique claro uma coisa. Esta comissão já foi dada poderes para negociar o que está a negociar. Os pontos da agenda, primeiro era para fazer agenda. Fizeram agenda e acordaram a agenda para se conversar ao mais alto nível. Só que depois entendeu-se que era bom que se começasse a conversar. Foi este entendimento. Agora está-se a conversar para se produzirem estes documentos que vão facilitar o tal diálogo ao mais alto nível. Então, é muito importante que para esse propósito de facilitar o diálogo ao mais alto nível, estes documentos sobre os entendimentos preliminares que estão sendo produzidos neste momento, cada vez que se discute um dos pontos e se encerra, sejam documentos claríssimos, que não produzam interpretações outras que não aquela interpretação que se pretende que tenham. Como eu dizia, isso não tem que ser Bíblia que cada seita religiosa pode entender como quiser. O fato de, eu não sei se aconteceu, mas eu ouvi dizer que a Renamo ontem ia se pronunciar, porque no mesmo dia, no fim do dia, o chefe da delegação do governo pronunciou-se para dar mais esclarecimentos, explicar o documento aos órgãos de comunicação social, coisa que não seria necessário se o documento estivesse claro. Eu ouvi dizer, não sei se aconteceu ou não, que a Renamo parece que ontem ia fazer a mesma coisa, não sei se foi preciso. Se não foi preciso, significa que as duas partes, as duas delegações entenderam que houve uma má interpretação deste documento e que a explicação que o general Jacinto Veloso depois deu, o chefe da delegação do governo depois deu, valeu para todos. E por isso hoje devem ter acordado que não vamos falar à imprensa enquanto não tivermos feito o exercício que se recomenda, que é aquilo que o Dr. Frangulos disse. Depois que a reunião tenha terminado, mesmo nas atas, não se publica a ata, não se põe a ata no arquivo antes que ela seja lida e as partes que participaram no encontro e percebam que tudo o que se discutiu na reunião está refletido na ata. A ata tem que ser aprovada. Este documento, o que me parece, é que a primeira vez que foi lido é quando o Manteigas apareceu a ler aos órgãos de comunicação social. É o que me pareceu. Porque se não tivesse sido esse o caso, teriam tido tempo, eles próprios, na delegação, na comissão mista, de verificar que este documento precisava de ser melhorado. Portanto,
É bom que se evite isto mesmo no futuro. Nós estaríamos em sede de uma situação de ansiedade de trazer algum resultado. Mas não se tem que ter ansiedade. Este é o ponto mais importante a propósito. Quando nós estamos a conversar sobre o interesse nacional, como está a acontecer nesta comissão mista, é bom que a gente vá lá fresquinha e sem ansiedade de trazer resultados depressa. Porque a ansiedade cria este tipo de problemas. No lugar de nós resolvermos o problema central, que é estarmos em paz neste país, estamos a criar problemas, porque começam a aparecer interpretações diversas sobre isto. Este documento, ou seja, qualquer que seja o entendimento total que vier disto, vai ter sempre que passar pela Assembleia da República. Porque é a Assembleia da República que sanciona estas coisas. É lá onde se fazem as leis. Aliás, mesmo esta coisa de esta comissão ter se criado, está a acontecer porque a Renamo quer fazer política paralelamente com o governo sozinha, à Assembleia da República. Isto é tirar importância à Assembleia da República, aquela instituição de soberania. Porque estes assuntos deviam ser discutidos na Assembleia da República. E se fosse preciso criar uma comissão desta natureza, não devia ser o governo a criar esta comissão e a Renamo sozinhos a criar esta comissão. Tinha que ser por mandato da Assembleia da República que esta comissão tinha que estar a trabalhar. Não é o que está a acontecer. Portanto, estamos a usurpar poderes de uma instituição, de um órgão de soberania, para uma comissão que foi criada por causa da contingência que sempre temos neste país. E a Renamo querer ter os assuntos resolvidos, ela sozinha com o governo. Esse aspecto poderá eventualmente ter alguma implicação no processo? Eu penso que não, porque algumas pessoas fazem a pergunta seguinte: se isto aqui vai ter que voltar à Assembleia da República, e nós sabemos que a Renamo antes submeteu lá uma proposta de autarquias provinciais e a Frelimo chumbou, a bancada da maioria, não será que estamos aqui a fazer teatro? Eu acho que não. Eu acho que não, por quê? Porque estes documentos preliminares, que depois vão ser objeto de discussão entre o Presidente da República e o Afonso Dhlakama, líder da Renamo, neste caso, o que eles acordarem há de ter que passar pela Assembleia da República. E a Assembleia da República é que vai ter que ir. Mas este documento, em particular esta questão de governar as províncias, se já esteve na comissão mista e já produziu este consenso, que está mal redigido ali, acho que depois vamos ter que fazer isto melhor. Alguém me telefonava e perguntava assim: podem nos ajudar a entender isso? Eu não sou de direito, mas eu gosto muito de ler. E quando li isto aqui, eu disse: vocês têm razão de não perceber isto. É um pouco complicado, porque há muitas questões que estão abertas aqui. E essas questões abertas abrem espaço para várias interpretações. Eu penso que este documento agora, se voltar para a Assembleia da República, há de ter que passar pela razão de que já não volta como aquela proposta original da Renamo. Tanto é assim que, para salvaguardar esse interesse, que isto esteja bem conjugado com a ordem constitucional vigente, se diz que é preciso criar uma subcomissão aqui para tratar dos assuntos legais. Eu penso que existe que tratar dos assuntos legais, para se ver qual é o enquadramento que este entendimento vai ter na ordem constitucional vigente na República de Moçambique. É preciso que isso se salvaguarde. Se isso for salvaguardado, a Assembleia da República não terá outro remédio que não sancionar isso. Mas é preciso que no futuro a gente não abra mais precedentes neste diálogo, porque senão cada vez que um partido político perder as eleições e poder ter acesso a armas, há de forçar um diálogo paralelo e fora da Assembleia da República para poder fazer valer os seus pontos. Este aqui é o perigo deste tipo de coisas que nós estamos a fazer neste momento, que eu estou a ver. Então, eu penso que esse perigo de isto aqui não passar na Assembleia da República, se tudo o que foi acordado ali for feito preliminarmente e o documento ser levado à Assembleia da República, há de passar. Pois bem, o documento alude sobre a criação de uma subcomissão que tem em vista, portanto, a viabilização do processo, do pacote legislativo, e tem aí, portanto, um rol de 7, penso que são 7 aspectos. Mas o general Veloso, no seu esclarecimento, faz com alguma insistência alusão à questão em termos temporais, que portanto, é uma coisa irrealística. Até pode levar 2, 3 anos. Exatamente. Bom, gostava de ouvir a relação. Eu queria, como é minha praia, dizer apenas que não há usurpação de poder. Porque este é o governo e tem o seu poder de propositura.
quando vai propor chama-se proposta de lei. Quando não é o governo, chama-se projeto. Anteprojeto, quando é para a lei de informação, associação, não sei quando, veja o anteprojeto. E a Assembleia acomodou aquele anteprojeto e transformou em projeto, quando é a própria Assembleia. Quando é o governo, é proposta de lei. Portanto, esta delegação pertence ao Executivo e vai transformar em proposta de lei e submete à Assembleia. Isto é só para ficar mais ou menos as balizas bem clarificadas. Não há qualquer tipo de usurpação de poder. Agora, há aqui uma coisa que eu quero referir e que é importante, porque eu não tenho outro documento senão este. Não vou basear-me nas especulações, não sei como. Este documento repete apenas o primeiro ponto, mas não discute o primeiro ponto. Simplesmente diz, em relação a este primeiro ponto, que ainda será retomado, há de haver uma subcomissão que tratará destas condições para se puder acomodar todos os pontos acordados relativamente ao primeiro ponto e até aos outros pontos ficam acomodados aqui, se não me enganaram. Agora, só que quem apraza e quem diz o que se deve fazer enquanto isso é este documento. E aí, é claro que terão ou que por outro documento, recorrendo ao elemento histórico, e terão que ir às atas para ver o que é que consensualizaram, acordaram, porque aqui dizem, enquanto isso, não é, deve-se criar condições, embora o legal esteja mais, porque eu já disse aqui, se é para nomear, indicar os governadores, não há necessidade de se mexer em nenhuma lei. E com um determinado prazo. E esse prazo, embora aqui, como eu disse, é um prazo em aberto, pode se encontrar no prazo da produção desses pacotes. Porque tem que ser antes das eleições. Eles dizem novembro de 2016. E aqui diz, a preparação do referido pacote tem que ser concluída antes do final do mês de novembro de 2016. E no ponto anterior, que é um parágrafo, diz para a nomeação provisória dos governadores provinciais oriundos do Partido do Renamo o mais cedo possível. Bom, eu já disse que não quero pôr a minha opinião, porque se quiser abrir parênteses e dizer a minha opinião em relação a isto, esta questão até de nomeação, se nós formos a ver a última entrevista dada pelo presidente da República, não concorda com isso. Portanto, ele cisma, insiste com o primeiro ponto, que é este da governação. Tanto isso de nomeação provisória ou definitiva pela Frelimo para poder materializar o programa da Frelimo, ele diz que não. Então, aqui, pelo menos já está claro de que o impasse vem aí. E isto só vem corroborar aquilo que eu disse logo no início, muito antes de começar a conversar. Porque, primeiro, é de uma lavra difícil. E eu já não quero ser repetitivo. Como fazer? É verdade, eu tenho que voltar outra vez para o pensamento do chefe, porque acredito que aquela comissão da Renamo recebe instruções do chefe da mesma maneira que a comissão do governo recebe, portanto, do presidente da República. Ele diz não, porque o jornalista pergunta, mas como é que é possível? Primeiro porque um dos princípios sacrossantos do direito é que a lei rege para frente. Senão, quando quer tratar de determinados direitos, tem que salvaguardar ou retroagir mesmo para poder não discriminar. Mas tirando isso, rege para o futuro. Como é que essas leis que vão ser produzidas aqui vão legitimar uma governação por uma lei que é produzida a posterior? E ele diz assim,
Mas isto serve para a gente ver qual é o futuro destas conversações. Se o Inúcio não ganhou, está a governar, então também pode fechar o olho. Nós também governarmos nas províncias que ganhamos. Então aqui é um problema que em sede de conversa racional vai tornar muito difícil, se não por esta via. Mas esta via não é a via, querida. Tu acompanhas o pensamento do líder Renamo na primeira entrevista, acho que anda na terceira agora, depois que começou este negócio de conversações. Tu vais ver que são linhas diametralmente opostas àquilo que deve ser, o dever ser, e aquilo que ele quer. Bom, posso dizer alguma coisa? Há aqui, aparentemente, espaço para ainda muito diálogo, muitas negociações relativamente a este primeiro ponto. Eu penso que, se todos nós estivermos interessados na paz, e o governo da República de Moçambique já fez muitas cedências às exigências da Renamo.